Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo hoje, Maureen Xavier. Como é que tá, Maureen? Tudo bem? Tudo bem, bastante coisa, como o grupo diz, né? Mas, corrido, né? Corrido. Tensos os dias. Dias corridos. Eu e a Maureen hoje vamos falar sobre um filme que estreia agora nessa semana, né? Dia 30. Filme que tem 2 indicações ao Oscar. Estou falando de Uma Verdadeira Dor, A Real Pain, né, no título original. O filme dirigido e estrelado pelo Jesse Eisenberg, que talvez o pessoal lembre mais como o Zuckerberg, né, do rede social, ou também o Lex Luthor, do Superman. Mas não é ele que está... Não, eu ia dizer que não é ele que está indicado, mas ele também está indicado. Porque o filme tem 2 indicações. Uma é a roteiro, que é ele que escreve, e a outra, na qual o filme é sim favorito ao Oscar, é ator coadjuvante, que quem está indicado é o Kieran Culkin, o irmão mais novo do Macaulay, o Roman do Succession e outras cocitas por aí. Então vamos subir a trilha aí, que daí a gente já fala mais sobre o filme. Bom, vamos lá, Maureen. Uma verdadeira dor, filme dirigido pelo Jesse Eisenberg. É uma estreia? Não é o primeiro filme dele. Ele já tinha feito... Mas é um bom filme. É um bom filme. É um filme com personalidade, né? Depois, mais adiante, a gente pode falar sobre isso. É um filme rapidinho, né? 1h30, não é um filme... Não é tão doloroso, não assim é um como filme... outras produções. É o trocadilho que é preciso. Ainda que na hora que tenha que pesar, ele pese, né? A trama trata de 2 primos que se reencontram e vão visitar a Polônia, porque a avó deles morreu e eles são muito ligados a ela, principalmente o personagem do Kieran Culkin, né? O Benji. E eles partem numa excursão lá que passa por pontos turísticos da Polônia, e aí tem toda uma questão de origem judaica. É um filme que vai tratar bastante dessa questão tem um guia, né, no filme que ele fala que é o guia turístico, né, e ele fala que vai ter muito sofrimento, porque tem toda essa questão ligada à Segunda Guerra, ao Holocausto e tudo mais. E aí eles partem nessa viagem. Não chega a ser não deixa de ser um road movie, né? Numa primeira parte, eles já falam no filme, eles vão numa excursão curta, assim, né? Um grupo pequeno, mas é uma excursão. E aí depois eles já dizem que eles vão se destacar da excursão, porque eles querem conhecer a casa onde morava a avó deles antes de ir para os Estados Unidos. O grande objetivo da viagem é visitar a casa da avó. Como é de se imaginar e como o título dá a entender mesmo, os dois estão lidando com muitos sentimentos. E acho que aí é o grande ganho do filme, né? Que consegue lidar com isso, às vezes de uma forma bem humorada, às vezes de uma forma mais emotiva. Tem uma coisa que a gente não combinou, mas só de olhar para a Maureen aqui ela vai entender qual é o spoiler que a gente não vai dar, que é uma descoberta que se tem acerca de um dos personagens, que eu acho que depois na parte do spoiler a gente fala, porque daí dá para tecer mais comentários e mais comparações. Sem spoilers, Maureen. Gostou, não gostou? Eu gostei muito. Assim, tinha expectativas, pelo Globo de Ouro, pelo discurso que o irmão do Macaulay Culkin deu, assim, né, o eterno, uma questão geracional, que o Kieran deu sobre como tinha surgido na vida dele esse projeto, como foi uma coisa meio, nossa, adorei, vamos fazer e é isso, assim. Mas, na verdade, por outros fatores, porque eu acho que ele é um filme de drama e que ele te pega pela mão e tu viaja junto. Assim, eu acho que ele... Por isso que eu achei uma boa estreia, que não é uma boa estreia, né? Mas eu achei uma boa produção, porque não é todo filme que consegue fazer com que tu embarque na viagem.
assim. E eles literalmente nos pegam pela mão no aeroporto e nos levam junto. E ele tá cheio de... Acho que uma das partes mais bacanas do filme é que ele tá cheio de buraco. Cheio daqueles pontos escuros que tu não sabe exatamente o que quer, mas você sabe que tá ali, que tá incomodando e que é dali que vai vir alguma coisa. O tensionamento que existe entre os primos, a maneira como eles se encontram, como eles oscilam entre eles e como as camadas vão caindo, assim, como eles vão se despindo para essa dor e como que tu fica na dúvida depois de qual é a verdadeira dor no meio de tudo isso, né? Porque eles aproveitam exatamente essas brechas e esses espaços para discutir coisas muito pesadas, assim. Discutir, nossa, a vida que eu tô tendo vale a pena, trabalhar 20 horas tá valendo a pena para manter a minha família feliz, enquanto isso do David, enquanto o primo Benji tá meio perdido na vida, enfim. Então ele tem... E além disso, ele tem momentos de sacadas muito boas, assim. Então ele é um ótimo filme, apesar de ser um drama, apesar de arrancar lágrimas, apesar de ter esses pontos de reflexão que tu fica pensando depois do filme. Tu fica... ele cresce depois, momento, né? Ele consegue ganhar outra musculatura, porque ele é relativamente um filme simples. E aqui não é simples de ruim, de precário, não. Ele é simples. É uma boa história, bons diálogos, né? Então, tipo, antes de amanhecer, assim, duas pessoas caminhando. Sem o romance. Sem o romance, porque são primos, mas enfim, nada contra o relacionamento entre primos, não é sobre isso, mas é apenas uma viagem com cortes de fragmentos de conversas e de coisas que o próprio telespectador vai preenchendo e vai colocando a sua narrativa. Mas assim, é um lugar extremamente pesado e quando ele chega nesses locais ele consegue lidar com isso também. Então foi uma surpresa muito agradável, apesar de ser uma dor, mas muito agradável. Ele assim, pela característica, eu falava com a Maureen na saída do filme, ele não tem... Não é que ele não lembre. Ele é muito diferente dos filmes do Woody Allen, muito diferente. Mas, ao mesmo tempo, essa questão de diálogo, ele ser calcado nos diálogos. Muito que tem dos filmes do Woody Allen é tu passeando pela cidade. A cidade é um personagem, ali mais total. do que nunca. E a origem... Também a origem judaica, né? Assim como os filmes do Woody Allen, só que com uma outra pegada. Do Woody Allen é mais comédia. Claro que às vezes o Woody Allen não é tão comédia assim. Aqui numa coisa mais road movie, né? Que nem a gente disse, assim. Só que tem isso, assim. Ele te deixa espaços para tu preencher. Mas ao mesmo tempo... são espaços, sabe aquele joguinho dos pontos, assim, que tu vai desenhando e aí tu consegue ver o desenho? Tu vai entendendo, assim, o que está acontecendo. Tu não tem todas as informações, mas tu sabe que tá rolando alguma tem uma coisa surpresa que a gente vai falar um pouco adiante, que ela não chega a ser surpresa, porque em dado momento tu pensa assim, sabe? Mas, assim, é incrível como os dois atores... Ao mesmo tempo em que eles parecem que eles estão fazendo a mesma coisa que eles sempre fazem, porque assim, aquela fala histriônica do Jesse Eisenberg, que era a mesma quase do Zuckerberg, que ele fala, e aí ele parece que tá nervoso e parece que tá loucão, assim, mas é um loucão tímido. É o mesmo papel, mas é diferente. O Kieran Culkin... Para mim era um desafio, porque eu sou muito fã de Succession. Mas e eu disse, cara, como é que ele não vai ser o Roman? Ele é um pouco o Roman. É aquele canastrão. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito diferente. Porque o Roman... Assim, a gente podia se afeiçoar a ele ao longo da história, mas tu sempre teve em mente que ele era um grandíssimo filho da puta. Assim, desde o primeiro episódio. No primeiro episódio... A diferença deles é ele não ser um... No primeiro episódio do Succession, ele oferece uma Babilônia pro guri. Se o guri se acertasse a bola, ele entrega o cheque na mão do guri, o guri erra, ele rasga o cheque. Esse é o tipo de pessoa que era
o Roman no Succession. Aqui é o contrário. O personagem dele é um cara querido, acessível, que tá sempre tentando melhorar os outros. Eu acho que uma das coisas que eles têm em comum é a parte de que ambos são envolventes. Assim, exatamente nessa relação. Eu não sei se o personagem do David é envolvente exatamente. O David não. O Benji... e o Roman. Tá. Que, tipo entendi. assim, tu pode não gostar dele, mas ele domina a sala, ele domina os mas tu não consegue se imaginar no ambiente com o Roman. Não, mas com o Benji sim. Com o Benji sim. Só que ao mesmo tempo... A maneira como ele se mostra sempre preocupado com as outras pessoas que estão ali. Tipo assim, e ele realmente... Ele é um cara muito empático no filme. Ou sensível, seria um outro termo também. Sim, mas que eu digo assim, ele se coloca no teu lugar, porque assim, no começo, eles juntam ali o pessoal da excursão, e aí tem um casal... Tem a Márcia, que é a Jennifer Grey, né? Que é a personagem lá do Dirty Dancing, do Curtido a Vida Doidado. E tem um outro personagem que é um negro da Namíbia, Ruanda, agora eu não me lembro, Ruanda, né? E ele mesmo diz assim, como vocês devem imaginar, eu não tenho origem judaica, mas enfim, me converti ao judaísmo e tal. E aí ele começa a contar uma história, e é uma boa comparação para fazer com o Roman. E aí a gente encerra as comparações com o Roman, porque a gente não está falando de Succession. Mas o personagem esse de Ruanda, ele fala ali da sua história e de como é que ele fugiu de um genocídio e tal. E o cara diz assim, nossa, que legal, quero que tu me conte mais sobre isso. E no Succession, tu saberia que esse cara tá tirando sarro. Óbvio. Tipo, ele estaria sendo irônico. A gente vai voltar a Succession mais pra frente, tá? Ali, mas tudo bem. Não, me causa... Mas no começo, tu pensa assim, será que esse cara tá sacaneando? E não, ele não tá sacaneando. Ele realmente se interessa. Eles chegam no quarto do hotel e a primeira coisa que o cara diz assim... O personagem do Eisenberg tira o sapato. Ele diz, nossa, eu tinha esquecido como os teus pés são lindos, cara. Tipo assim, ele tá o tempo todo... A outra, a Márcia lá, a mulher que tá viajando sozinha, porque recém-divorciada, ele vai lá e diz, não, como é que tu tá viajando sozinha? Ele até brinca, né? Pô, tu é uma loser, cara. Ele se preocupa. A gente pode até pensar ele de uma maneira que é uma pessoa que enxerga as outras. Exato. Só que... também tem um custo. Sendo assim, sendo tão sensível, é de se imaginar que ele é um cara que absorva mais coisas pro bem e pro mal. E tu começa a perceber isso no momento em que, acho que é a segunda parte da viagem, que eles vão para uma outra cidade e o guia, que é o cara que faz a segunda temporada do White Lotus. Will Sharpe. Ele... O James. Isso. Ele no White Lotus... Tem um núcleo ali do White Lotus que são os dois casais de amigos, né? Que tem o cara fura-olho e ele é o não fura-olho, assim. Que depois, né? Quem vê o White Lotus, não vou dar spoiler aqui, porque a galera pode tentar ver agora a segunda temporada, já que vai estrear a terceira em fevereiro. Tem um momento em que esse cara que é o guia, que ele tá se esforçando para ser um bom guia. Não tem nenhum filho da puta nessa história, né? Ele tá ali se esforçando e aí ele compra... já que, tipo, um agrado para todo mundo é que essa viagem de trem, todos eles viagem de primeira classe. E no meio da viagem, o Benji tem um surto do tipo assim... Como é que a gente tá viajando na Polônia para conhecer a herança judaica da nossa família... Que foi queimada num trem e tá quase festejando isso, assim. E aí ele já surta, vai pro fundo do trem, depois eles pegam o trem na volta e o cara diz, mas é o mesmo trem? Mas agora eu fiz por merecer. Então, assim, esse cara... Tá na cara que ele tem alguma coisa ali. Ele tá perdido, não se sabe, assim, muito, né? Porque o outro tem um background de história. Ele é um cara casado, ele telefona pra mulher. O Benji não tem nenhuma ligação, assim, forte. Tipo, tem a família, tem tudo mais, mas... Avó, inclusive, ele era muito... É muito próximo ele era muito próximo à avó. E com o tempo... Tu
pensando se isso já é spoiler ou não, se já Acho que entramos já no vamos subir spoiler. a trilha para evitar constrangimentos e Pensar aos alguma ouvintes, outra coisa que a gente possa falar. Vale a pena assistir. Sobe a Tá trilha. bom, tá bom. Sobe a trilha então. I am your father. I see dead people. What's in the box? Tyler Durden. Bom, chega um determinado momento do filme em que eles estão tendo um jantar, todos eles, toda a excursão. E assim, antes até mesmo disso, o Bendy é um personagem muito carismático. Como disse a Maura, ele te envolve. Mas ao mesmo tempo eu consigo muito entender como tem um casal lá que chega uma hora que o cara não suporta ele. Porque assim, é o cara que ele quer melhorar tudo, mas tudo ele tá dando a opinião dele, tudo ele tá se mexendo, metendo. Tudo ele... Olha, quem sabe tu não faz isso na tua excursão, tu faz aquilo. Chega uma hora que meio que te irrita esse cara que tá em todas, em todo o tempo, assim. E aí ele dá um surto desses, assim, né? Eles começam a falar da avó, né? Das suas próprias origens durante o jantar. Isso, exatamente. Fulano, a minha família, comprava os móveis usados, reformava e vendia para os mesmos donos. Mais caro. Mais caro. Isso. E, enfim. E aí ele meio que se emputece com isso aí, né? Dá uma porrada na mesa, assim, e sai, vai no banheiro. E o personagem do Eisenberg começa a falar, assim... Parte calma para dizer que isso aí é praticamente 1 minuto, 1 hora de filme. Já tá na reta final. Pela primeira vez a gente vê ele tendo uma emoção de verdade, né? No começo ele tem outras emoções, assim, Não, tipo não, mas medo, tensão. Mas ali ele se fora, solta, ele é um desabafo, é a hora do desabafo dele. Que pra mim é uma excelente cena. Isso. E é um momento que ele começa a falar o quanto ele adora e odeia esse primo na mesma... No fundo ele só adora, né? Sim. Mas eu entendo o que ele fala de ódio. Que ele gera. Do tipo assim, é muito bom estar com esse cara, mas ao mesmo tempo é complicado. Ao mesmo tempo eu queria muito ser que nem ele, mas ele não é responsável. Blá, blá, blá. E aí fica claro que em algum momento depois da morte da avó... A coisa saiu do trilho. A coisa saiu do trilho e ele tentou o suicídio, assim. Que até se tu para pra pensar, não é lá a coisa mais justa dele falar pros outros ali, porque é algo do Bendy. Mas enfim, é o desabafo dele. É que ali não foi só um desabafo pelo que o Bendy fez, foi sobre como ele se sentia em relação àquilo. Mas ainda é uma coisa íntima do Bendy. Mas assim, saiu. Ali era um vulcão saindo, assim. A partir disso, o Bendy volta e a reação dos outros passa a ser diferente. Assim, eles não falam sobre isso. Os dois, na verdade, só vão ter uma conversa sobre isso 5 minutos antes do filme acabar. e meio tangenciada, né? Eles não entram muito, assim. É aquela briga do tipo assim, porra, como é que tu ia fazer isso comigo? Mas não entra muito no... E o curioso que eu achei nessa reta final é que tu descobre, e isso vai gerar uma das melhores cenas do filme, pelo menos mais divertidas, que essa relação muito próxima que o Benji tinha com a avó também era meio violenta, né? Também era um pouco, não sei se abusiva, se crua, porque assim, é resultado de alguém que teve que abrir mão de isso, que teve que abrir mão de vida viva. Não esperança, assim, mas tu tem que ter uma vida mais pé no chão para lidar com isso, sabe? E ela queria criar o neto do tipo assim, olha, eu vou te dar a real. E aí ele dizia que um dos melhores momentos foi quando a avó deu um tapa na cara dele na frente de todo mundo. Num restaurante. Porque assim, tipo, ela tava se importando comigo, ela não tava se importando com todo mundo. Então, assim, é uma coisa meio... Não é torta, mas é mais complexa. Não é uma história reta, assim. Só que, assim, os diálogos são muito bons, cara. Os diálogos são muito bons, tudo fecha. O time dos diálogos também é muito bom. Ele sabe ser leve, como eu disse, né? Quando ele tem que ser leve. Aí, na hora que eles vão num campo de concentração,
Ele tira o som, porque é para ser pesado ali mesmo. Me lembrou um pouco o Zona de Interesse, quando eles mostram que... Tipo, eles trocam a câmera, né? Porque a câmera tá sempre assim, de frente. Tudo que é filme é isso, né? A câmera tá de frente pro campo de concentração. E aí eles invertem o ângulo pro cara mostrar que é o seguinte... A cidade tá ali, ó, 3 quilômetros. Isso aqui não era algo escondido. E aí tu tem noção do terror que é isso, sabe? Assim, o horror que é... E a gente comentava, né? Esse tema de nazismo, desse nível de crueldade e discriminação... Como ficou atual de novo, né? Mas, enfim... E aí, essa parte final... Vamos falar no final mesmo, né? Quando ele vai... Eles voltam da viagem. Né? Primeiro, eles chegam na casa da avó, né? Que é uma parte querida por si só, né? Assim, querida e real. Então... Porque aqui é primeiro real mesmo, né? Porque aquela ali é de fato a casa da família do Eisenberg. Mas real que eu digo também que é aquela coisa do tu tocar em uma coisa que ela é imaginária, né? Sim. Então tu fica pensando assim, 2 jovens americanos que decidiram sair dos Estados Unidos do conforto de suas vidas para atravessar. Só de um mochilão sentimental. Assim, e chega lá e daí olha para aquilo. Eu fiquei muito tentada a imaginar se eles iriam entrar ou não. Aquele pseudo-constrangimento na frente da casa. Porque tu cria uma imagem de que a casa da tua família era, sei lá, era um casarão e tudo mais. E eles estão procurando o número e é tipo uma viela, a casa mais comum e sem graça que podia. Mas assim, mais comum e sem graça que também é um pouco... É real. Da realidade, entendeu? Real. A realidade às vezes é só somente isso. E te ouvindo falar daqueles pontos de quando eles tocam no dedo da ferida, que é uma troca entre os dois, que é o quanto as dores são reais e não, né? O quanto a gente esconde ela com outras coisas, com o consumismo, e tem uma discussão, inclusive, sobre isso, sobre tu realmente estar ali para sentir aquilo e para viver aquilo e ter uma noção daquilo que aconteceu, que justifica, né? Inclusive a parte do surto do Benji aquela vez, naquele momento no trem. Mas... E mais que isso, né? Tem uma fala acho que é do David, né? Que ele fala, eu também tenho dor. Mas eu não quero incomodar as pessoas com a minha dor. Porque é uma maneira de cada um Cada um sentir. lida com a sua. Mas assim, tu entende um pouco por que quando sai é um vulcão. Porque também tem um pouco dessa discussão. Por exemplo, tu não quer que ninguém te diga uma coisa que daqui a pouco tu não quer ouvir, né? Que é a relação que ele tem com o guia. Porque ele fala a verdade. Pô, podia ser menos uma aula de história, poderia ser mais uma coisa de vivenciar esse local que nós estamos. Eu quero ficar pensando, putz, por que eu não pensei nisso? Tanto que eu imagino, e eu tenho, assim, pensando, se tu viajando junto com o grupo ali. Aquele momento que eles sobem na estátua para fazer como se tivesse uma reconstrução de um momento de guerra, que é uma maneira, inclusive, irônica de retratar o início da Terceira Guerra Mundial. Da Segunda Guerra Mundial, desculpa. A terceira daqui a pouco. Deixa assim, foi spoiler, gente, desculpa. Retratando aquele momento da Segunda Guerra, aquele momento meio de leveza, entre aspas, para tentar administrar o momento de dor que aquilo representava, nenhum daquelas pessoas que estavam ali iriam esquecer, vivenciar esse momento. E nenhuma ia tomar a iniciativa de fazer aquilo ali. E ninguém ia tomar a iniciativa de fazer. Então isso também mostra um pouco de quando tu tá aberto para vivenciar e quebrar as regras, só que isso também incomoda. Claro. Mas assim, Entendeu? o jeito que ele fala pro guia... Pra mim, aquela é uma ótima como a tour dele é bem intencionada, mas, cara, é irreal. Tipo, eu quero... Pra eu sentir as pessoas, eu tenho que ver pessoas. A gente não falou com ninguém aqui esse tempo todo. E que muitas vezes boa parte dessas viagens que E a gente isso aí faz mesmo. é isso. Tu É isso aí vai mesmo. encontrar um pacote. Olha, aqui morou fulano. Exato. Aqui morou fulano. Enlatado, cheio de informações que daqui a pouco tu nunca vai usar. Mas Quando na verdade vale muito mais a pena tu ir pro bar e deixa assim. ele faz isso de um jeito respeitoso. Sim. Ele não esculacha o cara. Sim. Ele diz, olha,
cara, tenta fazer isso. Tanto que depois o próprio cara diz assim, Obrigada. desde que tu me falou, tu é a primeira pessoa que me deu um feedback, sabe? O filme é respeitoso o tempo todo. Todo mundo é respeitoso. Talvez isso seja o mais irreal do filme. Mas assim... E aí, indo pro final... Até porque o nosso tempo também se acabou. Eu fiquei pensando muito num outro filme. Falei isso pra Maureen. Que é o After Sun, cara. Que no final do After Sun... É que no After Sun tu meio que sabe o que vai acontecer. Por mais que não esteja dito ali, a maioria das pessoas que tu conversa, 95% das pessoas acham que o personagem teve o mesmo destino. Aqui eu até acho que não é, pelo menos naquele momento. Porque assim, o que acontece, né? Pra situar quem não viu o filme. Não sei se quem tá nos ouvindo não viu, mas enfim, ou vendo, né? Tem a nossa versão... videocast, né, no YouTube e só áudio no site e nos tocadores. Eles voltam e o David até convida ele para tipo assim, não, vamos, porque o David percebe que, cara, ele continua na mesma casa de antes. Esse cara, ele tem uma razão nessa viagem, mas no momento que acabou essa viagem, ele Perde de novo a não referência. tem referência nenhuma. Isso fica bem claro quando eles estão E tu- no telhado e ele pergunta qual é o plano dele. Isso, ele né, não pra tem volta. plano Ele não tem nenhum. plano nenhum. E tu entende como é que no o começo do filme, essas primeiras cenas, elas se espelham no final, né? Porque no começo é o Eisenberg nervoso, né? Porque ele tá indo de táxi, de Uber, sei lá, pro aeroporto, mandando uma mensagem atrás da outra, tipo, não se atrasa, não se atrasa, não se atrasa, e o cara já tá lá há horas. Não, cheguei antes. E no final, ele disse, não, beleza, agradeço o convite, mas não vou. Tá, mas tu pode ir de carona só. Não, eu vou ficar aqui mais um pouco. Tu vai ficar aqui no aeroporto? Não, um pouco. E acaba o filme ele, tipo, sentado no aeroporto. E daí a gente volta pra minha referência do Succession, que é com o irmão ali. Ele só não tá tomando o drink, né? Não, mas ele também não tá tomando um drink quando ele tá sentado Não, em quem- Manhattan. Eu acho que tem um... Tá. O Roman tá. Quem não tá é Não, o... como não, mas eu tô falando que pra mim foi igual a cena do mais velho, que não é o mais velho. Que eu não consigo Sim. lembrar o nome que dele, vai meu ser Deus. Que vai ser... Curiosamente, os Tá, dois vão mas- concorrer, né? O Jesse Exato. Armstrong. Sim. O Logo depois Connor... que ele- Não, o Connor é o... É o outro. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu não vou Tá. pesquisar. Vai falando que eu vou pesquiso pesquisar. aqui. Que depois de ter toda aquela crise existencial, aquela crise que o mundo dele caiu, o Succession termina literalmente com ele sentado no banquinho na Praça da Batalha, em Manhattan, olhando pra água e pro final da tarde. E tu fica Sim, com aquela eles são sensação, tão- o que que tão aconteceu? perdidos Os quanto. dois olhares são iguais, tão perdidos quanto. Tem uma coisa que... Kendall Roy. Kendall, saudade de Kendall você. Roy. Saudade de odiar você. Mas aquele olhar vazio de tipo, tá, e o que acontece agora? Pra mim É a mesma coisa. expressão. É a mesma coisa. Porque eu acho que ele tava nessa coisa de tipo assim, eu tenho uma viagem pra fazer. E tu vê até pela questão da mala, pelas roupas, tipo, ele foi. E quando ele leva o tapa na cara de novo... Daí, Que é uma boa intenção do que é uma primo, ótima né? cena, inclusive, porque tu fica esperando qualquer coisa menos aquilo. Meio que dá uma chacoalhada de tipo, ei, volta, né? Não sei E se daí eu voltou. fico por aí, porque eu também não sei se... Assim, outra coisa que eu comentei com a Maura, assim, tem um filme que eu vi o ano retrasado, que eu e a Maureen discordamos das visões do final, que é, eu nunca lembro se é no plural ou no singular, eu acho que é no singular, né? O Monster, o dos meninos japoneses lá. Sim. Que cada um interpreta do seu jeito o que aconteceu com aqueles meninos. A Maura acha que os meninos se foram, eu acho que não, enfim. Estão vivos, felizes, curtindo a vida. Mas é um filme que Tu te pega pensando, é o meio que maluco, aconteceu assim, com porque eu sei eles? que é ficção, mas volta e meia eu me vejo pensando. Eu sei, enquanto tem gente que fica pensando no Império Romano, o qual eu nunca pensei no Império Romano,
eu volta e meia fico pensando assim, tipo, o que será que aconteceu com aqueles guris no final do filme? E eu tenho a impressão de que eu vou pensar a mesma coisa desse filme, assim. O que será que aconteceu com o Benji? Como é que será que o Benji tá agora? Será que o Benji tá bem? Será que tá bem? Será que o Benji fez Terminou de pintar a casa? será que o Benji ainda está entre nós? Será Não, que o assim, Benji, né? Tu vê que eles têm... É que, na verdade, assim, me parece uma coisa que eu acho que ele te pega pela mão, é que são personagens reais, né? Tu E que consegue ver acabou o filme e a gente ainda tá se importando com eles. a realidade deles, de tipo... o David voltou pra casa lá no Brooklyn, maravilhoso e tal, com a filha, com a esposa, com o trabalho que dura várias horas e não sei mais Fazendo o quê. banners. Fazendo banners pra incomodar, banners que ninguém quer quando abre sites da internet, mas enfim. Tu vê que tem uma pessoa ali que tá se segurando com os outros recursos que tem. Porque nós somos mais David que Benji. Exato. Porque tu Porque, precisa disso exatamente. pra se segurar, entendeu? E ali me parece que sim, quando ele perde a avó, ele perde um elo que segurava ele bastante. E ele não consegue ser Sim, cínico diante da vida, né? sim. E tanto que ele diz pro David, numa das discussões que eu acho sensacional, cadê o David que eu conheço? Sim. Cadê a pessoa que se importava com as Que coisas? chorava por qualquer Que se coisa. emocionava, que E tinha emoção. ele diz que não dá pra chorar por qualquer coisa. Por quê? Porque a gente não pode chorar por qualquer coisa, porque se a gente chorar por qualquer coisa, a gente É. não segue o perfil máquina que a sociedade quer que a gente seja, entendeu? E tu entende o argumento de ambos. Exato. Os dois estão certos, cara. E assim, me parece aquele tipo de conversa entre dois amigos de colégio que se encontram muitos anos depois, que seguiram vidas diferentes, ele me parece muito real. Sim. Dessa coisa de, tipo assim, gostaria de ser assim, mas eu fiz essas escolhas, porque todas as escolhas são renúncias e perfis de Sim. vida. Enfim, acho que é isso que faz com que tu queira saber menos sobre o David, porque o David eu tenho certeza que ele continua lá Sim. trabalhando essas 12 Fazendo horas. seus banners. Exatamente, fazendo seus banners. Eu gosto que ele diz assim, mas isso possibilita muitos sites serem gratuitos. Ele dá uma justificativa. Mas que mantém ele ter a família dele também. E O filho muito dele é o mais- filho de verdade. É. E muito mais do Benji, porque é aquela pessoa que tu sente que de uma certa maneira Sim. tu tem que proteger, tu tem que cuidar. Sim. E... Enfim, né? Já Poderia es- dar uma aula inteira sobre... Já estou alguns torcendo traços por Kieran Culkin no Oscar. sim. Enfim, ele consegue... Não sei o que vai acontecer com o Benji, mas tomara que na briga dos irmãos do Succession, Ele porque leva melhor. o Jeremy Strong tá concorrendo também, né, pelo filme do Trump lá, pelo Aprendiz. Deixa assim. Vai ser curioso. Vai ser curioso. Notinhas, Maureen Xavier, pra gente encerrar aqui. Mas então, seriam quais tipos de notinhas? De 0 a 5, a que tu quiser. Sim, mas as notinhas, elas vão ser em qual formato? Pedrinhas. Pedrinhas, boa, quem assistiu o filme vai saber a Pedrinhas. referência. 4,5. Eu cheguei eu vou dar 4, mas assim, eu super entendo quem dá 4,5, quem dá 5. Entendo menos quem dá menos. Mas é um filme que... não é um filme fácil. Não, ele não é um filme... Tipo, se tu vai ali... Tu não... não é um filme pipoca. Não é um filme pipoca. Não é um filme pipoca. É um filme, assim, bom... Até, assim, tipo, ele não é um Mad Max, assim, que tu precisa ver na maior tela possível. Dá pra ver em casa. Mas se tu for ver em casa, faz o seguinte, desliga o celular. É 1h30, não vai... Não vai... Depois tu clica nos banners lá, certo? Então eu dei 4,5, tá de bom tamanho. Eu imagino que seja o Felipe. Que vai... Felipe Gerlach nas picapes aqui, quem edita esse programa. Quer encerrar? Vamos às dicas? Bem rapidinho, Então não, vai. é apenas porque Não, eu assim, até ia pular as a dicas, pessoa mas vai lá. que teve uma folga, um dia inteiro de folga, Então vai lá. consegue ter dicas. Bom, que se tu for dar a dica... É que eu tô achando que tu vai dar a mesma dica Eu que a ia dar- Vitória deu que vai ao ar no programa da semana que vem. Então. Mas pode dar. Tá, até Toda- que vai ser rápido. Toda semana vai ter uma disca do Pisco do... É que nem o outro, qual é o outro filme que todo mundo também ficou recomendando várias Não sei. vezes. Vamos, Tá, vamos lá. vamos correr contra o tempo. Pisque 2 vezes. Sim, entrou na Amazon. Obrigada, Amazon. Obrigada não, porque eu também tô pagando a Amazon, mas vamos lá. E Piscina Infinita.
eu juntei um combo, porque eles são relativamente parecidos, mas são diferentes. Os dois são um novo tipo de terror. O novo tipo de terror também não ficou muito legal. Os dois são tipos de terror psicológicos, vamos dizer assim. O Psique Duas Vezes, já que outras pessoas já falaram. A gente já fez programa aqui? Já foi feito o programa, eu tava esperando ver pra poder ouvir o programa. Cara, tem tanta camada esse filme e ele consegue ser muito bom. Assim, eu achei ele bem dirigido, bem roteirizado, porque tu tem que estar muito atento aos detalhes pra não perder, e é muito bom. E ocasionalmente, porque enfim, é o que a gente precisa fazer às vezes pra poder descansar a mente, eu assisti na sequência Piscina Infinita, que tinha aparecido pra mim como uma indicação. As notas são bem duvidosas, porque eu também acho que não é um filme de terror muito simples de entender, mas eu achei ele muito bom. Assim, ele é aquela coisa das pessoas que vão pra lua de mel, ou que vão pra uma ilha, pra um resort maravilhoso, tipo o... White Lotus. Exatamente. E que podem se tornar clones, e que daí a coisa vai saindo do controle, e pessoas ricas ferrando o resto. É muito White Lotus, então, né? Enfim, ficam os dois, um tá na Amazon. E o outro, a Piscina Infinita, tá no Telecine. 2 horas a Piscina Infinita, acho que é 1h30 o Pisque Duas Vezes, se eu não tô enganada. Não, 1h40. Cara, eu nem ia dar dica, mas vamos lá então. Eu vou dar uma dica, que eu vou me sentir aquela guriazinha que esses tempos tem um vídeo dela ensinando que a tampa da garrafa térmica serve para tomar café. E ela achando que, nossa, ela tinha feito a descoberta do século. Você já sabia disso? Você já sabia que se tu abrir a tampa da garrafa térmica, tu pode tomar café? E a apresentadora, sim. Eu provavelmente vou estar falando a mesma coisa. Mas é que eu achei a funcionalidade para TV. O Spotify, né, tem a opção de tu botar as músicas em vídeo. No celular até tanto faz. A minha dica é: botem a opção em vídeo e botem em qualquer seleção de anos 80 ou anos 90, porque basicamente tu vai estar vendo uma programação da MTV que todas as músicas daquela época tinham clipes. Então essa é a minha dica da semana. Certo? A gente volta a qualquer hora dessas aí, certo? Um abraço.